Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo possa envolver completamente seu coração. Mais uma vez eu estou aqui com a Bíblia, a Palavra de Deus aberta, para um tempo de paz, de refrigério, de alegria, mas acima de tudo, um tempo para você saber que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e ele se importa com você. Você, no meio de uma multidão, é sempre aos olhos de Deus uma pessoa única, uma pessoa exclusiva, uma pessoa que ele ama e que ele tem um sonho, que você possa conhecer. E conhecer Deus é um privilégio. Sabe, muitas pessoas imaginam que Deus esteja lá em cima, tão longe, mas ele está aí, bem pertinho de você. E ele te ama. E a razão pela qual eu estou aqui nesse estúdio agora é exatamente porque ele quer demonstrar esse amor a você. Ele quer que você o conheça, a despeito muitas vezes da sua negligência, a despeito dos seus pecados, das suas iniquidades, a despeito muitas vezes dos impropérios que você profere contra ele, a despeito de tudo isto, ele continua te amando, porque ele tem um propósito glorioso para a sua vida. E conhecer o propósito de Deus, conhecer os caminhos do Senhor, não é uma coisa tão complicada, porque quando lemos a Bíblia, nós vamos conhecer exatamente os caminhos do Senhor. E os caminhos que ele tem são caminhos de paz, são caminhos de vida, são caminhos de misericórdia, são caminhos que querem realmente nos levar a conhecer e a experimentar o melhor que Deus tem. Jamais se esqueça disso. Jesus Cristo, ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. Está compreendendo? Jesus é Deus. Tudo que você contempla foi feito por ele e para a glória dele. Mesmo a despeito de toda a sua grandiosidade, do seu poder tão grande, ele ao mesmo tempo, Deus se encarnou, Deus tomou forma humana, se identificou conosco, mas não foi apenas a forma, ele nasceu como homem, para que nós, seres humanos, pudéssemos saber que ele sempre tem o melhor para o nosso coração. Houve um momento quando Jesus chega numa cidade chamada Nazaré. E lá em Nazaré, ele vai numa sinagoga e quando ele chega, o texto que deram para ele ler era exatamente o de Isaías capítulo 61. E quando Jesus termina aquela leitura, é tão interessante perceber que o texto diz assim, Lucas capítulo 4, nos versos 20 e 21, dizem assim. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todo o Velho Testamento é também chamado a Escritura. Ou seja, a Bíblia nós conhecemos também como as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. Todo o Velho Testamento foi dado assim pelo Senhor exatamente para compreendermos que quando o Messias viesse, Jesus viesse, nossos olhos pudessem ser abertos para reconhecer nele o cumprimento de todas as profecias. E lá em Nazaré, exatamente naquela sinagoga, quando Jesus lê o texto sagrado, todos olham para ele e diz o texto que eles ficaram olhando, fitando, esperando para saber o que Jesus iria dizer. E ele disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Sabe, todo o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Todas as bênçãos, todos os projetos, todos os sonhos de Deus, todo o propósito celestial, tudo se cumpriu em Jesus. E quando você vai lendo os evangelhos, você vai percebendo como que Jesus Cristo veio. No livro de Atos está escrito que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Todas as vezes que eu leio esse texto, o meu coração bate tão acelerado, exatamente por perceber o carinho e a misericórdia do Senhor. Jesus
foi capacitado pelo Pai, ungido pelo Pai, e Deus deu a ele poder para ir por toda parte fazendo o bem. Ele não veio para fazer o mal, ele não veio para destruir, ao contrário, ele veio para resgatar, ele veio exatamente porque hoje ele te conhece, conhece suas lágrimas, seus desapontamentos, suas angústias, suas tristezas, seus pecados, te conhece e mesmo te conhecendo, ele quer fazer bem a você. Sabe por quê? No momento que seus olhos são abertos para vê-lo como ele é, seu coração é atraído pelas cordas de amor, ou seja, você é preso a ele e o amor dele nos constrange, tal a sua fidelidade, tão grande a sua bondade, a sua misericórdia, que nos leva exatamente a saber que através de Jesus nós podemos experimentar a graça do perdão, a graça da libertação e da vida eterna. Nossa história, ela é marcada pelos recomeços e é como termina, é que se conta. Tudo na vida é assim, é como termina, é que se conta. Quem sabe, se até hoje você não tem sido assim, aquela pessoa tão voltada para as Escrituras Sagradas. Quem sabe você tem deixado de lado e tem procurado o sentido da vida, do seu existir em tantas outras fontes e tem sofrido tantas decepções, não é? Mas hoje, com toda liberdade, eu posso dizer a você, as Escrituras se cumpriram em Jesus. Sabe, houve um momento em que Jesus abre os seus braços e como que estivesse falando diretamente a você. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, é isso que ele tem, esse alívio, somente ele pode trazer. O alívio para a culpa que corrói, o alívio para esse peso, não é assim? Que vem sobre o coração, é que tira toda a alegria do viver, que arranca, que desfaça realmente o sentido do existir. A vida só é vida quando você a vive com Jesus no coração. Longe, a vida nunca é vida. Longe dele a vida é tão sem sentido, é tão sem propósito, é tão sem razão. Mas com ele, ao contrário, a vida passa a ser vida. Naquele tempo ele disse, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Se a Escritura foi cumprida nele, você pode correr para os braços dele, na certeza de receber dele a graça do perdão, a graça da vida, a graça da reconciliação e um recomeço que você vai ficar tão admirado em perceber o quanto, mas o quanto ele te ama. Este telefone 3429-9550, ele está ao seu dispor, exatamente para termos um diálogo. Ligue para nós. Queremos conversar com você, queremos orar com você, exatamente, para colocar a sua vida no coração de Deus, o nosso Pai. 3429-9550. Qualquer dia, qualquer horário, mas seria tão bom se você pudesse ligar agora mesmo. E amanhã, se o Senhor Deus permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém.